A gente muda de assunto agora porque nesta semana o governo federal anunciou um pacote de medidas para tentar conter a alta dos preços dos alimentos, que pressiona a inflação. A principal linha de ação anunciada é zerar as alíquotas do imposto de importação sobre diferentes produtos, como carne, café e açúcar, milho, óleo de cozinha e azeite. O presidente Lula afirmou estar preocupado com a alta dos alimentos e destacou o preço do ovo, que, segundo ele, está saindo do controle. Lula afirmou também que produtores não podem ter prejuízo e que não descarta medidas drásticas para controlar a situação. Vamos fatiar aqui primeiro, que era a opinião do Diogo da Luz, nosso representante do agronegócio aqui nessa roda. Diogão, como é que você viu essa medida do governo aí de zerar impostos de importação para alguns produtos de produção rural, de alimentos? Qualquer redução de imposto eu vou sempre aplaudir. Só que nesse caso ele reduziu aonde não vai fazer a menor diferença. Porque, para vocês terem ideia, em toda a história da agricultura brasileira houve uma única importação de café verde pelo Brasil até agora. Só uma foi autorizada. O Brasil é o maior produtor disparado de café, é o maior produtor de carne, é um enorme produtor de milho e é o mais competente. A gente produz mais barato que os outros. Então não tem como importar, mesmo com imposto zero, café, carne, milho, que chegue no porto mais barato do que o nosso. Fora que quando chega no porto, aí você tem os custos do Brasil que vão continuar existindo. E é mais ainda, é tanta cortina de fumaça essa história, que os produtos não estão caros, tirando questões pontuais como o café que a gente falou. Os alimentos não estão caros. É o dinheiro nosso que está pobre, o real que perdeu o valor. Então, se o presidente está muito preocupado, ele deveria pensar em como valorizar o dinheiro que vem para o nosso bolso. Porque a inflação é provocada a partir do governo por excesso de dívida, excesso de gasto, excesso de emissão de dinheiro. Tanto é que não é os alimentos que estão caros. A areia está cara, areia de construção. Alguém vai me dizer que a seca, que a chuva está fazendo faltar areia, que está tendo escassez de areia, que a produção de areia não foi boa esse ano porque os pés de areia não foram bem irrigados, qualquer coisa assim? Lógico que não. Se até a areia e a pedra está cara, é porque o dinheiro não vale nada. E aí, quem quer complementar? Porque... Fala, Thaís. Bom, eu acho que eu vou ser cancelada, mas tem uma coisa... Não, o nosso público é paz e amor. Tô acostumada com a bancada feminista, não é paz e amor, não. Bom, tem uma coisa que resolveria, que eu, como uma pessoa que me considero mais da esquerda do que da direita, resolveria o problema, e tem tudo a ver com o governo, que é a reforma agrária. Né? Então, por que não fazer uma reforma agrária, pegar terras que estão sendo inutilizadas? Já estou sendo cancelada aqui pelos meus próprios colegas. Mostra o Ricardo Rose. Mostra o Ricardo Rose, gente. Mostra o Ricardo Rose. Quem está revoltado. Então, a reforma agrária resolveria. Pega terras improdutivas, coloca o MST para trabalhar. O MST é o maior produtor mundial de arroz orgânico. Não é verdade, não é verdade. É mentira que contaram para você. Nem de orgânico, não é não. Deixa ela terminar. Ah lá, gente, como eu tô sendo cancelada e interrompida. Vai lá. É a vida da mulher, vamos embora. Então, como uma pessoa que acreditou no governo Lula, eu acredito que ele deveria fazer a promessa, não só de campanha, de vida dele, que é trazer a reforma agrária para o nosso país, distribuindo terras improdutivas para comércio, fazendo os alimentos serem produzidos de forma mais barata, empregando famílias e pessoas, dando terra para as pessoas trabalhar, fazendo acordos do governo comprar esses alimentos dessas pessoas que estariam produzindo. Então, dentro da dinâmica dele, não é nem a minha, do que ele entendia, ou que ele sempre entendeu, ele sempre disse entender como justo, que é a reforma agrária, está aí o momento perfeito para ele fazer e trazer alimento barato para a mesa do brasileiro. O presidente está decepcionando as pessoas, os entusiastas da reforma agrária, Thaís? Olha, eu sou me decepcionou muito. Duas coisas que eu achei que seriam muito feitas nesse governo é o cancelamento da reforma trabalhista, que foi um desastre, né? O Brasil entrou aí para a lista dos países sujos da Organização Internacional do Trabalho pela reforma trabalhista. Imaginei que um governo que se diz populista de esquerda tiraria essa reforma, e a reforma agrária, que deveria ter sido feita já. Agora, aqui meu colega falou que não adianta, então... Agora eu quero saber o seguinte, o Ricardo Rose, o Kriegner ali discordaram. Vai lá, Ricardo Rose, do que você discorda, meu amigo? Tudo, né?
tudo, 100% da fala dela eu discordo, 100%. O MST não é o maior produtor de absolutamente nada, né? Eu tenho opiniões um pouco mais antagônicas com relação ao MST. A política agrária não é agora que o presidente Lula, você falou que acreditou no presidente Lula, você foi enganada desde 2002, porque ele prometeu isso lá atrás, né? Entrou, inclusive com apoio do MST, desde então. Nós estamos falando aí já de mais de uma década e meia de governo de esquerda e não houve quase nada. O maior avanço da reforma agrária foi feito no governo Jair Bolsonaro e ainda na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, temos aí grandes problemas nessa discordância. Eu acho que o Lula erra e erra grandiosamente. Em zerar os produtos, a importação de alguns produtos, ele escolhe produtos em especial, carne, açúcar, café, que nós somos os maiores produtores do mundo, como o próprio Diogo já falou assim. Então nós vamos ter, de novo, dificuldade em ter demanda internacional para poder fazer essa importação. Ou seja, essa ação vai ser inócua, completamente inócua, não vai ter impacto nenhum aqui. Aí o Lula diz que não quer brigar com os produtores, mas é o que ele indiretamente está fazendo. Não há um diálogo entre esse governo e os produtores brasileiros, que é o que o Lula precisava fazer. Dialogar com os produtores e criar um caminho por ali. Não há outro caminho. Porque zerar a alíquota de importação de produtos onde o Brasil é líder de produção e de exportação não faz o menor sentido, porque você não vai encontrar no exterior demanda suficiente para poder suprir absolutamente nada aqui. Então nós vamos continuar como está. Talvez o que o Diogo falou faça sentido. Nosso dinheiro está valendo pouco. E aí são outros problemas que o próprio governo poderia trabalhar, como fazer o chamado corte de gastos, o ajuste fiscal que ele tem que fazer e não está fazendo. Ô Kriegner, como é que você vê essa medida anunciada pelo governo? Porque o governo está tentando resolver dois problemas numa tacada só, né? Não só o problema do aumento do preço dos alimentos, mas o problema de impopularidade. A reprovação do presidente Lula tem crescido muito em razão, justamente, principalmente, da questão da alta do preço dos alimentos, pressão inflacionária e tal. Como é que você vê o governo brasileiro tentando ser mais popular no Brasil, favorecendo produtores rurais estrangeiros e não os produtores rurais brasileiros, que já estão assim com o pé atrás com o governo, até porque a gente teve recentemente suspensão do Plano Safra por conta não só do Poder Executivo, mas do Congresso, que não votou o orçamento. A gente vê ali uma relação muito difícil desde o começo do governo, algumas falas desencontradas, chamando o agro brasileiro de agronegócio ou agrofascista, né? Na campanha eleitoral, até numa das principais entrevistas do presidente Lula, ele falou que o agro brasileiro é fascista e direitista, ou seja, já vem de uma relação muito, difícil, desgastada. E essa não era uma oportunidade para o presidente resolver esse problema, não só incentivando o agro brasileiro, não estou falando para renunciar à arrecadação mais do que já vai renunciar com essa medida, não. Faz os cálculos, não precisa ser isento, mas dá uma diminuição na alíquota dos produtores rurais, na mesma quantidade, porque você acaba meio que se aproximando, faz um aceno, abre um caminho de diálogo. Produtor brasileiro que emprega no Brasil, que gera renda no Brasil, que alimenta o povo brasileiro, diminui o preço dos alimentos e você resolve meio que dois problemas de uma maneira só. Você acha que foi assodada essa medida? Vamos resolver o problema dos alimentos no Brasil como? Favorecendo os produtores estrangeiros. Exato. Koba, com certeza, e isso aí para mim é a maior evidência de que é mais um ato político que não foi pensado nas consequências, e nem mesmo se isso é o melhor remédio para o diagnóstico. O problema é que o governo sabe que não quer tratar o problema central, a questão do ajuste fiscal, também a redução de despesas e todos esses pontos que doem na carne, você mexer no bolso, que é o órgão mais sensível não só do ser humano, mas também de um governo, né? Então não querem fazer isso. Então o que eles vão fazer? Vamos tentar aqui enxugar o gelo da maneira como for possível. Por exemplo, a gente está falando aqui da questão da reforma agrária, né, que foi trazida aqui para discussão. Mas o problema da reforma agrária e o problema, na verdade, das terras, volta lá atrás na questão da falta de investimento em tecnologia, da falta de incentivo para que pessoas possam produzir. Existem, quando fazem o mapeamento da reforma agrária, para dizer, olha, existem tantas terras improdutivas, tem uma parcela bem grande ali que são de terrenos que foram desertificados, ou seja, ainda que sejam distribuídos, você não vai conseguir fazer aquela terra ser produtiva sem um investimento massivo e que não vai vir a partir de pessoas que receberam isso via reforma agrária. Então, o governo não consegue fazer porque se nega a tratar das questões chaves, da verdadeira causa raiz do problema. E aí agora vem querer enxugar o gelo. O Diogo colocou perfeito. Não são os alimentos que estão caros. O que tá barato demais é o nosso dinheiro. E por que é isso? Por conta da interferência e da maneira como o governo
governo tem lidado com a questão econômica no geral, não só em pequenas ações ou coisas do tipo. E o governo está isolado, né, Koba? A gente não pode esquecer disso. O Kaikai fez análise, ele colocou isso claro, deixou ali para todo mundo ver, expôs isso e de fato está isolado. É por isso que agora vão se retomar essas discussões da reforma agrária para tentar chegar um pouco mais perto da base do MST. Também faz isso para dizer que está lutando contra o aumento de preços, mas a gente sabe, por detrás fica dizendo inclusive que o próprio agro está se sabotando ou que tem donos de supermercado subindo o preço para prejudicar a população. Criam narrativas e narrativas e narrativas, mas se negam a fazer a lição de casa. Essa é a cara do governo Lula. Pediu, Diogo? Eu quero trazer só alguns dados para a Thaís aqui, para ela perceber que não é a reforma agrária que vai resolver a coisa. Primeiro, se pegar toda a produção de arroz orgânico do país, que não é do MST. O MST diz que é dele, mas não é. Existem alguns assentados que também produzem orgânico. O orgânico é muito mais caro do que o arroz comum. A comida orgânica é comida de rico, não é comida de pobre. Mas se pegar toda a produção, ela não alimenta a população brasileira por uma única refeição. Ou seja, isso não vai resolver. E eu nunca vi ninguém falar, olha, precisamos incentivar o comércio, os pobres têm que entrar mais no comércio, então temos que fazer uma reforma comercial. Como? Uma reforma imobiliária para que cada uma das pessoas pobres que queira ter comércio tenha direito a ter a sua loja própria. É preciso ter uma loja própria para fazer comércio? Ou você pode alugar uma loja? Na agricultura a mesma coisa. Quem quer trabalhar usa o arrendamento. O arrendamento agrícola é extremamente comum no Brasil e se cobra com limite na lei no máximo 15% da produção. É de 5% a 15% que se fazem contratos de arrendamento. Então aquele que quer produzir, ele pode fazer um acordo de 5%, 10% daquilo que ele produzir, ele entregar para o dono da terra, sem se preocupar com cerca, com o imposto territorial, com nenhuma dessas coisas, apenas produzindo, entregando parte do que produzir. E se tiver uma quebra de safra, não precisa pagar. Essa é a regra. Então já está resolvida essa questão, desde que queiram fazer. E vou só mais um detalhe. Se a gente lembrar que Taubaté falou-se muito, baixou ministro aqui, porque tinha havido um crime num assentamento do MST lá em Taubaté, falaram, fizeram um monte de barulho, mas não mostraram uma única foto e de repente pararam de falar. Sabe por quê? Aquele assentamento de 20 anos não existe. Se você for lá, é só olhar, vai pessoalmente lá. Tem algumas pessoas, não tem plantação, não tem nada. Eles ainda brigam para saber de quem vai ser cada pedacinho de chão. E a briga foi por isso. Mas não tem produção agrícola naquele assentamento. Primeiro, tem uma pergunta objetiva que realmente eu não sei. Esse empréstimo, esse arrendamento, é possível para qualquer pessoa pobre, pessoa que de repente não tem como comprovar renda? Essas pessoas conseguem? Qualquer pessoa que demonstre condições de produzir. O que é demonstrar condições de produzir para um banco? Não é para o banco, é para o dono da terra. Para o dono da terra. Eu já estou aí nos dois lados de arrendamento por muitas vezes. Dá para fazer tranquilamente. Você não precisa dar nada em garantia. Porque você entra como se fosse um inquilino. Fala, olha, eu entro aqui na sua terra, quem tem pouca posse pega uma área pequenininha, meio hectare, 1 hectare e depois vai crescendo se for competente. Arrenda essa área, planta, depois de terminar a colheita, entrega 5% a 10% para o dono da terra e leva. Ô, Diogão, mas vamos combinar que é muito difícil. Alguém bate lá na porta da sua fazenda e fala, deixa eu arrendar. O que você tem? Não tenho nada. Então, meu amigo... Nem documento. Né? Às vezes não sabe, não tem assim um mínimo nem para comprar semente para plantar. É muito difícil também ter alguém dar crédito a essa pessoa. É muito difícil alguém que tem uma mínima vocação para plantio ser uma pessoa absolutamente desconhecida onde more, porque ela está lá há bastante tempo, ela certamente já trabalhou para outras pessoas, ela já mostrou a competência dela, e é assim que a gente começa a perceber, ver, poxa, essa pessoa tem talento. Você quer plantar uma pequena horta na minha terra? E começa com uma pequena horta. Mas aí... A coisa funciona, vai aumentando, vai crescendo. Muitas pessoas viraram muito grandes, muitos batateiros que são riquíssimos hoje, começaram exatamente assim. E no limite do que o Diogo colocou agora, se fosse realmente um problema, uma dificuldade, aí vem uma ideia de um programa em que o Estado pode atuar no sentido de regularizar ou dar maneiras para que essa pessoa seja competitiva dentro desse mercado, muito melhor do que sair por aí tomando terras e tentando regularizar terras que foram ilegalmente invadidas, né? Claro que a reforma agrária vai muito além disso.
Mas a gente tem aí uma oportunidade, então. Vai trabalhar com esses, coloca, se não tem documento, regulariza, porque não só por essa razão, mas uma pessoa não deveria estar sem documento, o governo pode atuar nessa maneira. Fala, Thaís. O governo, desculpa, Thaís, perdão. O governo capacitar e o governo, de repente, intermediar as pessoas que querem ter esse tipo de trabalhador capacitado. Não basta ser pobre para poder produzir. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente quer capacitar, quer que ele tenha condição de produzir. Se o governo capacita o trabalhador rural, se o governo faz a intermediação entre quem quer ter esse tipo de trabalhador nas suas terras arrendadas, aí a gente tem uma solução. Aí a gente começa a encaminhar para algo real. Discutir um problema do século XXI com a tecnologia do século XXI. Porque só dar terra para a pessoa também não resolve absolutamente nada, porque ela não teve condição nenhuma de desenvolver o trabalho. Mas tem um pequeno problema aí. Essa modalidade funciona muito bem, mas só para quem quer trabalhar. Fala lá, Thaís. É que, na verdade, a gente tem um discurso ideológico que barra muitas vezes o que a gente está falando sobre reforma agrária, que também é uma solução econômica, né? Eu acho que existe aqui na fala e no pensamento das pessoas uma ideologia muito negativa que se relaciona com as pessoas do movimento do Sem Terra, né? Eu já estive em acampamentos, então você não precisa nem me convidar, porque eu já te vou até citar Marielle Vive, que é em Valinhos. Esse acampamento é sensacional. Eu convido qualquer pessoa que quiser ir comigo a ir para esse acampamento e falar: essas pessoas aqui não trabalham. Essas pessoas aqui não querem trabalhar. Gente, é um nível de preconceito e ignorância que envolve essa narrativa de que as pessoas do MST são pessoas que não querem trabalhar, que querem as coisas fáceis, que não adianta entregar a terra que as pessoas vão fazer nada. É um desconhecimento e um preconceito sobre essas pessoas que sim trabalham nas terras. Então a reforma agrária, para mim, não é uma questão só de ideologia, é de ideologia também, porque eu tenho essa ideologia e eu acho totalmente possível no Brasil, mas também seria uma solução econômica, ainda que o Brasil e que o MST não seja, por conta que você falou que eles maqueiam, né, os números. Eu tinha o dado que era o maior produtor, entre os maiores do mundo, e o maior da América Latina. Então não é porque ele se apropria desse número que não é dele. É isso, Diogo? O fato é, como eu te disse, o arroz orgânico, mesmo se você pega todos, não importa quem produziu. Tá, mas então ele produz. Orgânico, então o MST faz alguma coisa. O MST não faz, porque não tem nem o CNPJ ele tem. O MST não faz. Tem agricultores de assentamento que produzem arroz orgânico, sim. E tem agricultores que não são de assentamento que também produzem arroz orgânico, sim. Mas não é o MST que produz. Isso não tenho dúvida alguma. E se somar todo o arroz orgânico produzido no Brasil, não alimenta a população por uma única refeição. Ok, mas se nós fizéssemos de fato uma reforma agrária, entregássemos a terra para as pessoas, ensinassem, tudo bem, concordo com você. Não estou falando que é só largar a pessoa na terra, mas fazer uma capacitação, ensinar as pessoas, ainda assim, todos vocês acham que não é possível. Mas é que a questão, eu acho que tem que ter um recorte aqui, que é uma coisa são pessoas que estão em situação de vulnerabilidadi econômica e social e que estão precisando de capacitação, coisa do tipo, e que querem trabalhar em terra. Isso é uma coisa. Outra coisa é o movimento sem teto, sem terra, o MST. Então, quando a gente fala sobre MTST, MST, são movimentos políticos e ideológicos que hoje, comprovadamente, pelo posicionamento desses movimentos, a gente já vê que mais do que o interesse dessas pessoas que eles julgam defender, que eles dizem defender, eles têm uma mobilização própria. Ou seja, eles têm candidatos próprios, eles têm iniciativas próprias. Então, uma coisa é a gente falar sobre reforma agrária e também regularização fundiária, que talvez é a coisa mais importante, e aí aqui vale lembrar que o governo, na história do Brasil, que mais praticou a regularização fundiária foi justamente o governo do presidente Bolsonaro. Então a gente traz isso para a mesa para dizer que não é uma questão meramente ideológica. Mas quando a gente tem a questão de MTST e todos esses movimentos, são movimentos políticos, ideológicos, que tem lado sim, e que isso que não é saudável, que se usam, como o Diogo está falando, de dados de outras produções para poder defender aí e fomentar a sua causa, não necessariamente defender os interesses desses. Você sabe que eu fui estagiário do Ministério Público Federal e lá em Presidente Prudente, região do Pontal do Paranapanema. Então a gente lidava muito com questões envolvendo os movimentos lá, são dissidentes do MST. Tem até uma outra sigla que eu não me recordo assim, esse é o nome das pessoas, né? Dos líderes lá, que são bem conhecidos, inclusive. Mas essas pessoas que a Thaís cita, de trabalhadores, pessoas que estão lá produzindo, que estão interessadas em ter alguma oportunidade para ter terra, para plantar, melhorar a vida da sua família, melhorar a sua condição, até a sua técnica agrícola, essas pessoas não são um movimento.
Elas são o objeto do movimento. Essa é a grande questão. E eu me lembro, assim, de várias situações em que essas pessoas eram utilizadas por outras pessoas com intenções não tão republicanas assim, não tão boas. E, infelizmente, elas são instrumentalizadas para interesses outros, tantos outros, políticos, financeiros e criminosos às vezes, e que acaba gerando, sim, esse preconceito. Porque as pessoas que não vão a fundo estudar, não vão a fundo conhecer, acabam colocando todo mundo no mesmo pacote. Mas daí é aquela questão, né? Não é que todo mundo é criminoso, mas também não é todo mundo santo. Tem lá os líderes que se valem disso. Nem na igreja, né? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. O problema é que os líderes do MST respondem por processo, tem condenação, tem ficha suja e continuam influenciando as decisões do governo. Essa é a questão. Não é? E colocando pessoas no INCRA, fazendo pressão no INCRA. Não é só influenciando, é colocando gente dentro do governo, como é o caso do INCRA, que boa parte dos INCRAs espalhados pelo Brasil são líderes ou são pessoas ligadas ao movimento do Sem Terra. E aí, quando a Thaís traz aqui a necessidade de fazer a reforma agrária, eu fico me perguntando, que movimento é esse? Que está dentro do governo, que apoiou o governo, e não é um governo que está há 2 anos e meio no governo, é um governo que está há 15 anos no poder. Né, com um intervalo de 4 do governo Bolsonaro, sendo que 2 foi pandemia. Então você vê, cadê o movimento do Sem Terra? Cadê essa ideologia? Cadê essa materialização da reforma agrária que é tão dita? Então, por esses dados apenas, a gente vê que é um movimento mais ideológico do que real, levando em consideração que é super importante a questão da reforma agrária. Acho que nós deveríamos levar isso a sério, mas talvez em modelos diferentes, sem essa lógica ideológica, separando o movimento, como o Kriegner falou aqui, com ideias inovadoras mais atreladas ao século XXI, como o Diogo trouxe, por exemplo. Thaís e depois Priscila para fechar. Eu achei que você ia passar na Priscila antes. Bom, não, tudo bem. Eu realmente, eu acho quase que uma falta de honestidade argumentativa colocar o Bolsonaro como a pessoa que mais fez reforma agrária no nosso país. Assim, Não, é regularização fundiária, não é o caso? Regularização fundiária. Que a questão é dar o título. Exatamente aquilo que eu, título, mas em relação à reforma agrária, eu entendo esse preconceito, entendo Sim. como... E dizer que eles estão organizando, estão no governo, também acho que... O PCC também tá todo mundo, né? A bancada evangélica também tá. Então abre a porta, né? Não precisa mais, deixa todo mundo, assim. Fica só a bancada MTST tem lá explorando gente vulnerável, tem bancada evangélica. Eu acho que não é por aí que a gente tem que analisar, porque, por exemplo, só de falar o nome Bolsonaro já causa estranheza. Quando a gente tá falando de regularização fundiária, isso é extremamente importante para, inclusive, a questão da reforma agrária. Porque você para que ele não seja instrumentalizado mais. Para que não seja instrumentalizado. Ele não tem mais dependência. Agora ele tem posse da terra. Agora ele tem uma pessoa. Então, isso é um ato de justiça que, independente, o que eu trouxe aqui o exemplo é porque um presidente de direita falando sobre essa questão que é julgada ser uma questão de esquerda, que não é. Então, quando a gente traz a questão da regularização fundiária, você traz legitimidade e dignidade para pessoas que estão ocupando a terra e que isso pode, sem entrar na narrativa da reforma agrária e sem bater palma para o MTST. E é isso que a esquerda e o próprio MST também não gostam, porque olham para isso e vão dizer, não, peraí, mas você está ajudando as pessoas que são minhas, quando na verdade não são. Então esses movimentos, eles mais atrasam a causa do que eles melhoram. Muito rápido, precisa corrigir só uma coisa. Quem deu mais título de propriedade não foi Bolsonaro. Quem é responsável pelos títulos de propriedade são os governos estaduais. E foram justamente os governos do estado de São Paulo, os 2 últimos, o atual do Tarcísio e o anterior do Dória, os que mais deram título de propriedade do Brasil. Fecha agora, Thaís. Não, eu realmente concordo que exista uma dificuldade de aceitar qualquer tipo de distribuição de renda no nosso país. Infelizmente, o que eu percebo é que a elite faz uma ginástica argumentativa para justificar que divisão de terra é um absurdo, porque a pessoa ou é vagabunda, ou é criminosa, ou não fez nada para merecer. Mas a verdade é uma só. A reforma agrária poderia sim auxiliar esse problema, inclusive da baixa de alimentos. Vamos para o arremate de quem não falou, né, Priscila? A gente ficou assistindo aqui, né? Vai lá. Quer dizer, você, porque eu também falei. Vai falar. Priscila Silveira. Olha, Koba, a gente não vai desmerecer as pautas, eu muito menos, né, do MST. A Thaís trouxe aqui dados, ela disse que, né, foi até os acampamentos, mas o que eu visualizo é um preceito mais ideológico mesmo do movimento MST. Por que eu vejo uma questão ideológica? Há um tempo atrás, aqui mesmo no programa, a gente
falou que o Lula, né, foi colocado na parede. Vocês se lembram disso? Claro. Pelo movimento, que o movimento MST, que tem sua força sim, a gente não pode negar, fez toda a tratativa da política, ajudando, não é, na eleição do Lula, e que, segundo, eu não sei como, o diretor, não sei como é o dirigente, eu não sei como que a gente nome, dirigente, né? E o dirigente estava muito chateado, porque o presidente teria prometido algumas coisas para o movimento e teria deixado de lado, utilizando, isso aí foi a fala desse dirigente, eu me lembro muito bem que nós falamos isso aqui no programa, e que o dirigente estava bravo não é bem o termo, mas, né, inconformado porque teria sido deixado de lado, e ele sabia o valor do MST. Então, claro, a gente vai ter lá gente que trabalha assim, óbvio, né? Mas a gente percebe que eles usam essa pauta de busca igualitária pelas terras para poder fazer força em todo o governo. E com Lula há essa abertura, né, dessa força deles, tanto para ganhar votos, quanto também para trazer essa pauta junto a essas pessoas que não teriam terras, como é o caso aí, né, para poder fazer eventualmente uma reforma agrária, dar terras não produtivas. Então acaba sendo, né, em todos os cenários aqui que eu visualizo, um meio de política, né? Seja para quem está no MST e seja para aqueles que não estão, como é o caso do governo.